aí ele está lá. E agora Paulo está lá esperando. E no meio do caminho, irmãos, Deus agora está falando com Ananias. Agora, o Ananias, ele é o personagem da nossa pregação. Ele é o homem espiritual. E a Bíblia vai dizer que a primeira informação de Ananias é que Ananias, esse homem, ele é um discípulo. Ele vai dizer, há um discípulo chamado Ananias. Então, o que é um discípulo, irmão? O discípulo, ele é uma pessoa que segue alguém e que está sendo moldado pelo ensino dessa pessoa. Então, os discípulos de João, né? Os discípulos de João, o Batista, eles seguiam João Batista. Então, se João Batista fosse para o deserto, eles iam para o deserto junto com João. E eles sentavam aos pés de João, e eles eram ensinados por João, e eles praticavam, viviam a sua vida a partir dos ensinamentos de João. O próprio apóstolo Paulo, em uma das suas defesas, quando ele vai dizer que ele era um fariseu, que desde pequeno ele tinha sido ensinado, ele falou assim, fui ensinado aos pés de Gamaliel. Então ele era um discípulo de Gamaliel. E naquela época, irmãos, era muito comum que um fariseu, um homem, ele fizesse discípulos. Ele interpretasse a lei, ele fosse reconhecidamente como mestre, e a partir dali ele formasse discípulos. Tivessem pessoas que iriam ouvi-lo, que estariam sempre com ele e tudo mais. E os discípulos de Jesus não é de menos. Eles andavam com Jesus e eram ensinados por Jesus, e estavam sendo modulados, formados, segundo os ensinos de Jesus. E a primeira informação que a gente tem de Ananias é que Ananias, ele é um discípulo. Ele é um homem que está sendo modelado, que está sendo trabalhado, que está sendo dirigido pelos ensinos acerca de Jesus. Se vocês olharem as escrituras, o que a Bíblia diz? Que nós estamos sobre o firme fundamento dos profetas e dos apóstolos. O que é o firme fundamento? É a palavra, é o ensino dos apóstolos. A Atos vai dizer que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na orientação dos apóstolos. Então, eles orientavam a igreja, eles davam discernimento para a igreja, eles interpretavam a lei, davam explicação sobre a palavra de Deus, e eles então seguiam aquela orientação. Então, a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos. E então, Ananias, ele é um homem que está seguindo a igreja, que está seguindo os apóstolos, que está sendo modelado pela palavra do Senhor a partir da fala, da orientação, da liderança da igreja. Amém, irmão? Então, esse é o Ananias. Aí a Bíblia vai dizer que Deus aparece a Ananias numa visão. Então, Ananias está numa visão e ele chama Ananias. E Ananias responde para Deus. Ele fala, Ananias, ele fala assim, eis-me aqui. E aí então Deus começa a falar com Ananias. Ananias, você vai até a rua direita, você vai encontrar um homem, o nome dele é Saulo, está cego, tal. E Deus começa a dar uma série de orientações para Ananias. E aqui, irmãos, é que eu quero entrar nessa questão do homem espiritual. Porque nós temos, às vezes, uma ideia equivocada de que o homem espiritual, ele é um homem que flui sem entrave nenhum. Que ele sempre está cheio de uma convicção, de uma certeza do que vai acontecer, que ninguém tem. É mais ou menos como um camarada que chega no ambiente e ele já sabe tudo o que vai acontecer ali. Ele já sabe que um demônio vai levantar, já sabe que o aleijado vai levantar, já sabe que o cego vai ver. É como se ele dominasse todo o ambiente. E isso não é verdade, irmãos. Pode até acontecer em algum caso ou outro, mas essa não é toda a realidade e não é o que costuma ser. O homem espiritual não é aquele que nunca tem entraves, que nunca tem perguntas, que nunca fica em conflito com a informação que recebe. Algumas pessoas costumam dizer, será que é Deus? Por que elas fazem essa pergunta, será que é Deus? Porque aquilo que ela está ouvindo está conflitando com alguma coisa que ela sabe. E aquilo coloca ela em dúvida, aquilo coloca ela num estado de pensamento. Será que é Deus? Será que não é? Será que é vontade? Será que não é vontade? Será que esse é o caminho? Será que não é esse é o caminho? Será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que eu não estou pensando errado? Será que eu não estou comendo demais? Será que eu não dormi de barriga cheia? Será que eu não assisti filme até tarde? E aí começa a entrar um monte de coisa, irmãos. Eu tenho ciência de quando algumas coisas elas são fruto do meu pensamento, fruto da minha preocupação, fruto de dormir tarde, fruto de assistir um filme.
Por exemplo, se eu assistir um filme, esse é um problema meu, irmão. Por que eu não gosto de filme de terror? André até sabe, eu não assisto filme de terror, irmão. À noite, então esquece, jamais assisto. Por quê? Porque se eu assistir um desenho da Disney, eu sonho com Aladdin. Eu estou no tapete mágico. Não adianta, irmãos, é um sonho. Se eu assistir um filme à noite, tarde, eu vou sonhar com o filme, invariavelmente. Então, se eu assistir um filme da Marvel, eu vou sonhar que eu sou o Capitão América. Aí eu vou acordar e falar assim, Deus me levantou um salvador do mundo. Por quê? Porque eu sou o Capitão América. Não vai, né, irmão? Não rola. Mas eu tenho discernimento, irmãos, que tem alguns sonhos que é Deus me orientando para alguma coisa. Então, a gente precisa, irmãos, entender que nem sempre isso é muito claro para a gente. Nem sempre a informação que a gente recebe divinamente, por inspiração, pelo Espírito Santo, há uma clareza para a gente que realmente aquele negócio está certo. O fato de você e eu, às vezes, nos questionarmos sobre aquela orientação, sobre aquilo que Deus está falando, não nos torna menos espirituais ou não espirituais. Vocês estão entendendo? Porque quando Ananias ouve o que Deus diz para ele, e Deus fala assim, olha, tem lá um homem na rua direita, vai lá, ora por ele. Aí o Ananias levanta a mão e diz assim, Senhor, estou entendendo, mas eu estou confuso. Porque esse camarada que está pedindo para eu ir lá orar por ele, esse homem tem causado um problema enorme em Jerusalém. Se nós voltarmos, irmãos, 2 capítulos, no capítulo 7 do livro de Atos, nós vamos ver um homem chamado Estevão, que é questionado pelos fariseus, e ele faz uma exposição, irmãos, das escrituras para os fariseus, mostrando para os fariseus a dureza do coração deles, do povo de Israel, desde antigamente, como lá atrás o Israel rejeitou os profetas, rejeitou a palavra, rejeitou a Deus, e agora eles, no tempo deles, estão fazendo como os pais deles fizeram, rejeitando a Jesus, crucificando, não recebendo o Filho de Deus, e quando a Bíblia diz, quando eles ouvem isso, eles querem apedrejar o Estevão. Quando eles vão começar a apedrejar o Estevão então diz uma coisa que deixa os camaradas furiosos. A ponto da Bíblia dizer, Lucas registrar no livro de Atos, que eles rangiam os dentes contra Estevão. Por quê? Porque ele levanta a cabeça e ele diz, eis que vejo o Senhor Jesus de pé no trono, à destra de Deus Pai. E aí eles apedrejam Estevão. E o que a Bíblia vai dizer? Qual é o registro de Lucas, o escritor de Atos? Ele vai dizer o quê? Que Paulo consentia com aquilo que estava acontecendo, com o apedrejamento de Estevão, segurando as roupas das pessoas, os mantos das pessoas que apedrejavam. Ou seja, a pessoa falava assim, não, isso não pode ficar assim, esticava a manga lá, tirava uma capa, falava assim, Paulo, segura aqui que eu vou resolver esse negócio. Então Paulo, irmãos, ele consentiu com a morte de Estevão, segurando o manto daqueles que apedrejavam. Agora entendem, irmãos, que Paulo não apenas está segurando o manto porque eles estão apedrejando Estevão, porque ele foi pego de surpresa. Pegaram ele e falaram assim, não me dá manto não quero segurar esse negócio não. Ele realmente falou, não, daqui, vai lá, manda bala. Acerta na testa. O camarada não pode mais falar isso não. Porque a Bíblia diz que depois desse ato, irmãos, o próprio apóstolo Paulo, o fariseu Paulo, ele vai até o Sinédrio, e ele vai pedir autorização para perseguir os cristãos, não apenas em Jerusalém, mas em outras regiões. E o que Paulo estava indo fazer lá, no caminho da Damasco, era justamente ir até aquele lugar, perseguir pessoas que estavam pregando, o que eles chamavam de uma seita, que era a seita do cristianismo, falar do caminho. Então, irmãos, o Ananias está chegando para Deus e falou assim, Deus, esse camarada está trazendo muito problema em Jerusalém. Ele consente com a morte, ele consente com a prisão de gente, tem gente sendo perseguida por causa dele. Ele está causando um barulho enorme, ele está causando muita dor na comunidade cristã. E ele estava vindo para cá justamente para fazer a mesma coisa que ele fazia em Jerusalém, ele fazer aqui. A pergunta, irmão, que ele fazer, Ananias estava certo? Estava, irmão. Ananias está fazendo uma narrativa correta. Ele não está equivocado, ele não está enganado. Não é que ele esqueceu algum detalhe, alguma coisa que diga assim, não, Ananias, você está errado. Não.
O Ananias está fazendo a leitura perfeita do cenário. O Ananias está tendo a visão exata do que está acontecendo. Ele não está equivocado na fala, ele não está equivocado na pessoa do Saulo, ele não está equivocado em dizer as dores que ele causou em Jerusalém, a intenção dele vir para Damasco. Ele não está errado, ele tem razão em tudo. Agora entenda uma coisa, um homem espiritual, não, ele não apenas é cheio de razão. Porque às vezes a gente entra numa questão da razão. O que é a razão? É ver o lógico. Fala, não, esse negócio aqui não está certo. Está errado. Por quê? Porque não tem lógica nisso. A gente não pode confundir, irmãos, direcionar espiritual com lógica. A gente não pode discutir com Deus sobre os caminhos de Deus com razão. Porque às vezes, irmãos, a nossa lógica, a nossa razão, ela vai conflitar com aquilo que Deus está falando. Vamos dar um exemplo mais claro, assim, para ser melhor. Quando Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, dá-me seu filho, seu único filho. Sacrifica ele. Irmãos, a fala de Deus, ela é contra toda lógica. Ela é contrária à razão. Como que Deus vai pedir para Abraão para sacrificar o seu filho, o seu único filho? O Abraão podia falar, não, Deus, tem uma coisa equivocada aqui. O senhor vem me prometendo aí há anos, me dá um filho. Agora que o menino está aqui correndo, brincando, andando comigo, crescendo ao meu lado, o senhor me aparece dizendo que eu tenho que matar? Não, Deus, tem alguma coisa errada aqui. Não pode ser assim não, vamos conversar. Mas a Bíblia diz que Abraão faz exatamente como Deus mandou. Pega lá 2 servos, faz uma caminhada. Quando ele chega no pé do monte, ele fala para os servos, olha, vocês vão ficar aqui. Eu e o menino vamos subir, sacrificar e vamos descer. Eu amo essa frase do Abraão, porque ele não... Porque, irmãos, se a gente pegar esse texto, a gente pode falar assim, ou a gente está dizendo que Abraão está mentindo para os seus servos, ou a gente está dizendo que Abraão é um homem cheio de fé. Vocês percebem que às vezes uma fala, elas podem ter 2 caminhos, e o que vai provar o caminho que a gente está escolhendo é o nosso comportamento. Porque se Deus está mandando o Abraão sacrificar, e o Abraão está subindo para sacrificar o filho dele, e ele está dizendo para os 2 servos, fiquem aqui, porque eu e ele vamos subir, vamos sacrificar e vamos descer, ou a gente assume que Abraão está mentindo para os seus servos não atrapalharem, ou ele está acreditando que de fato ele vai subir, ele vai sacrificar, e que Deus, de alguma maneira sobrenatural, vai fazer o filho dele ressuscitar. E segundo, diz Romanos, é a segunda. Porque ele diz que Abraão estava disposto a sacrificar o seu filho, sabendo que Deus era poderoso para o trazer da terra dos mortos. Mas não tinha lógica, não tinha razão nenhuma de fazer um negócio desse. Como é que o Deus que promete dá um filho para eles, já na velhice, agora está pedindo para sacrificar o próprio filho? Mas o Abraão conhecia Deus. Deus havia falado com ele quando ele ainda estava lá em Ur dos Caldeus. Quando ele não tinha nada, quando ele estava lá com os pais dele, quando Deus apareceu para ele e falou, anda comigo, ser perfeito, eu vou fazer de ti uma grande nação. E Deus veio provando as suas bênçãos, veio provando a sua palavra ao longo dos anos, estando com Abraão, enriquecendo Abraão, dando vitória a Abraão nas guerras, fazendo prosperar o seu caminho, livrando de todos os mares, estabelecendo eles em lugares difíceis, abrindo portas, dando reconhecimento de reis, de sacerdotes. Ao longo da vida de Abraão, Deus vai confirmando os passos de Abraão. Quando Abraão chega nesse momento da vida, Abraão está crendo que Deus é poderoso para fazer o seu filho voltar da terra dos mortos. Então ele não está andando com razão, ele está andando porque ele crê em Deus. Então Abraão é um homem espiritual. O Ananias, ele tem razão em tudo que está dizendo. Entenda, irmãos, que eu não estou dizendo aqui para a gente pegar a razão, rasgar como se fosse um papel sulfite e jogar no lixo. Eu também não estou dizendo que a gente não pode questionar Deus a partir da razão. Não, a gente pode, a gente deve. Até para entender se não é uma coisa do nosso coração.
Porque agora ele está dizendo, Deus, esse camarada está dando problema, está trazendo sofrimento, está difícil, está ruim. E agora ele começou a perseguir gente em outro lugar. Ele está aqui para perseguir a gente. Aí qual que é a fala de Deus? Não, pode ir. Pode ir. Porque para mim ele é um escolhido. E eu vou mostrar para ele o quanto ele há de padecer por causa do meu nome. Agora, irmãos, antes de pegar a linha final, abra comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios 2. Primeira Coríntios 2, 6. Vai dizer assim: entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que induzem a nada. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Então vamos lá. Paulo está dizendo que existem duas sabedorias. Uma deste mundo, uma desse século, uma dos poderosos, que levam a nada. E uma outra, que estava oculta em Deus, que estava guardada em Deus desde a eternidade, desde o início de todas as coisas, e que agora ela é revelada. Olha só, vamos continuar. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Agora, irmãos, para aí, vamos fazer uma pausa aí. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, os poderosos não tiveram acesso a essa sabedoria. Ela ficou oculta. Ela ficou oculta por quê? Porque Deus vai repartir essa sabedoria com quem? Ele vai repartir essa sabedoria com aqueles que o amam. Que está dizendo, está explicando o texto, vou ler de novo. Sabedoria é essa que nenhum homem dos poderosos desse século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor Jesus. Ou seja, esses camaradas, quem crucificou Jesus, irmãos? O Sinédrio e o Império Romano, os poderes da época. Eles crucificaram o Senhor Jesus. Aí ele vai dizer assim, por quê? Para se cumprir o que está escrito. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, então é o seguinte, eles não tiveram acesso a essa sabedoria. Eles não estão entendendo o que está preparado para aqueles que o amam, porque Deus reteve esse nível de sabedoria. O que o Sinédrio está julgando? Ele está julgando um homem que eles acham que é um impostor, que tem causado problemas. O que o Império Romano está matando? Ele está matando um camarada que está causando tumulto. E isso é um problema para o Império. Ou seja, eu preciso resolver a minha questão religiosa, eu preciso resolver a minha questão civil. Então mata Jesus, porque eles estão tentando organizar a vida social e Jesus é um problema. A razão pelos quais eles matam Jesus é uma razão humana. Eu quero evitar um motim, é o pensamento de Roma. Eu quero evitar um problema entre os religiosos, esse é o pensamento do Sinédrio. Eles acreditam que eles estão fazendo um movimento para resolver o problema deles. Mal sabem eles que esse movimento é um movimento de Deus para revelar aquilo que, para aqueles a quem Deus ama. Agora, olha o verso 10. Mas Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Olha o que ele vai dizer. Porque
Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, é sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, nem em palavras ensinadas pela sabedoria humana, nem ensinadas mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porque o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Olha o que ele veio a dizer. Nós, porém, temos a mente de Cristo. Agora, irmãos, esse texto aqui, ele vai tirar da gente, me permita a fala, e eu vou falar isso de forma assim bem educada, não quero afetar ninguém. Esse texto tira a muleta de muita gente. Sabe por quê? Porque quando a gente chega no entrave, o que geralmente a gente faz? A gente fala, eu não sei. Eu não sei o que fazer. Não dá não. Deus, tá difícil, não rola. A gente entra numa linha, irmão, de falar o quê? Que não dá certo, que não dá para ir, porque eu não estou entendendo, porque eu não estou compreendendo. E aí ele falou assim, está vendo? A Bíblia diz que ninguém conhece Deus, que ninguém sabe a sabedoria de Deus, que o único que pode prescrutar Deus é o próprio Espírito, porque quem conhece o interior do homem? Eu estou aqui pregando, irmãos, eu não sei o que vocês estão pensando. Vocês podem estar olhando para mim e falar assim, cara, esse camarada é louco. 1 da manhã, falando essas coisas. Nossa, o que eu vou comer à tarde? Sei lá, o que eu tenho de almoço? Será que vai dar tempo de assistir futebol? Tem um monte de coisa aparecendo dentro do coração dos irmãos. Alguns podem estar dizendo assim, estou entendendo, o negócio aqui está falando comigo. Eu estou começando. E cada um de vocês está processando alguma coisa. E eu não sei o que está acontecendo dentro de vocês. Eu sei o que está acontecendo dentro de mim. A minha pergunta é, será que estão entendendo? Será que vai dar certo essa pregação? Então, eu só posso dizer o que há dentro de mim, porque eu conheço dentro de mim. E é o que o autor está dizendo. Porque o único que conhece o que está no interior de Deus é o Espírito de Deus. Mas ele vai dizer o seguinte, mas ele, pelo Espírito, revela o que por Deus nos é dado gratuitamente. E ele começa a desenrolar, e ele termina dizendo isso, nós temos a mente de Cristo. O que ele está dizendo que eu e você temos a mente de Cristo? Ele está falando o seguinte, olha, o homem espiritual, ele julga todas as coisas, mas ninguém pode julgá-lo. Por que não pode julgá-lo, irmãos? Quando que uma pessoa não pode ir para julgamento? Quando não tem provas na mesa. Ok? Então vamos lá. Tem uma pessoa morreu, assassinato. Aí chega lá na cena do crime, fala assim, tem digital? Não tem digital. Tem instrumento de crime? Não tem instrumento de crime. Tem testemunhas oculares? Não tem. Tem gravação? Não tem. Quem que vai ser julgado, irmão? Ninguém. Por quê? Porque não há prova suficiente, evidências suficientes para a pessoa ser julgada. Quando a Bíblia vai dizer que o homem espiritual, ele discerne tudo, ele julga tudo que ele está dizendo, ele consegue entender causa, motivo, movimento, intenção, ele tem discernimento de todas as coisas são claras para ele. Mas quando ele se movimenta, quando ele pratica, quando ele caminha, ele não é discernido, ele não é julgado. Por quê? Porque as pessoas não conseguem enxergar quais são as provas, as evidências, o movimento, porque esse é o homem espiritual. Jesus está curando em Cafarnaum, o movimento de avivamento. Jesus olha para os discípulos assim, vamos nos afastar. Irmãos, vai pegar qualquer pessoa, igrejas que estão indo muito bem, estão indo, tá avançando, geralmente elas não dão pausa. Porque elas acreditam que se elas derem pausa, vai atrapalhar o movimento. Jesus não tinha nada disso.
Jesus já estava há muito tempo trabalhando, curando muita gente, discípulos fadigados. O avivamento acontecendo em Jerusalém, em Israel, em Cafarnaum. E Deus olha para os discípulos e fala o seguinte: vamos dar uma pausa no movimento? Vamos dar uma pausa nesse negócio aqui? E vamos para o deserto, a gente precisa descansar. Talvez se alguns homens fossem dar orientação para Jesus, Jesus, você está parando no melhor momento. Você está parando no auge. Você não pode parar agora. Agora que o negócio vai. Quando Jesus ressuscita, agora presta atenção, quando Jesus ressuscita dentre os mortos, e ele está ali com os discípulos, andando com eles, orientando, final de Lucas, começo de Atos, tem essa fala: Senhor, quando que você vai redimir a Israel? Por quê, irmãos? Irmãos, olha, imagina se Jesus, ressurreto, com as marcas da crucificação, como nós ouvimos ontem aqui o pastor Carlinhos falar, pesado, né, irmão? Pesado, hein? Se você não veio, você perdeu. Eu queria parar ali e falar. Agora imagina Jesus, irmãos, indo para o Sinédrio, indo para o templo, dizendo: eu ressuscitei. Eles me mataram, vocês viram. Eles me prenderam. Eles me lançaram ali num túmulo, mas eu ressuscitei. Irmãos, imagina o barulho que não ia ser em Jerusalém. O que Jesus faz? Não faz isso, irmão. Gálatas vai dizer que ele aparece à vista de 500 pessoas. Ele fica alguns dias ensinando a palavra do Senhor com os discípulos. E ele ascende ao céu. Assim, mas não devia. Essa era a hora, Jesus ressurreto, marca, tal. Essa hora que Israel ia bombar. Se Jesus aparece no Sinédrio, olha o barulho que não ia ser. A gente ia derrotar Roma, a gente ia para cima, a gente ia voltar a ser a nação santa. E Jesus faz um movimento diferente. Tanto é que, quando a Bíblia vai dizer em Atos que Jesus ele é aceso aos céus, ele passa das nuvens, eu fico imaginando que eles ficam olhando e falam assim: ele vai descer, né? Vai descer. Aí começa a ver assim, aí encosta nele um anjo e diz assim: varões, por que vocês estão olhando para cima? Como quem diz: vocês acham que ele vai descer agora? Ó, vou falar uma coisa para vocês. Esse mesmo Jesus que vocês viram subir aos céus, um dia ele vai voltar. Ou seja, não é agora não. Bora lá. Porque não tem lógica, irmão. Jesus ascendeu aos céus no momento que, assim, estruturalmente seria o melhor momento para se apresentar publicamente para todo mundo. Mas Jesus não faz isso, irmão. Por quê? Porque ele conhece a mente de Deus. Ele conhece os propósitos de Deus. Ele sabe o que é que Deus quer, o que é que Deus está dando, os tempos de Deus. Agora, pasmem, ele vai fechar o capítulo 2 dizendo assim: nós temos a mente de... Então, irmãos, quando a gente tem um entrave, a gente não tem que falar: eu não sei o que fazer, eu não sei para onde ir, eu não sei, a minha vida, e agora a vida, aos céus, a terra, o azar. Não. Conecte-se com Deus, ore a Ele, ouça a sua voz e deixe Ele orientar a tua vida. Porque nós temos a mente de Cristo. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas nós recebemos o Espírito de Deus, que conhece a profundeza de Deus e nos orienta a partir daquilo que Deus quer nos dar gratuitamente. Agora, olha que interessante, irmãos. Por quê? Irmãos, agora vamos lá. O Ananias está falando de um camarada que está perseguindo amigo dele. Pessoas que estão na mesma fé que ele. E aí ele faz um relato de razão, e ele tem razão. Paulo era tudo aquilo que ele disse que ele era. Paulo era um perseguidor, Paulo era um assassino. Paulo era um homem com vontade de matar, com sede de matar, com sede de prender. Tudo que Ananias está dizendo tem razão. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos: vocês podem ter muita razão na leitura da vida de vocês. Mas a gente não pode ter apenas razão. A gente precisa ter discernimento e movimentos espirituais. Aí Deus chega para Ananias e fala assim: eu sei, você tem razão, Ananias. Você não está equivocado na sua fala, não. Você está certinho. Mas para mim, ele é um vaso escolhido. E eu vou mostrar para ele o quanto ele há de padecer por causa do meu nome. Agora, irmãos,
O homem espiritual não é aquele apenas que ouve a orientação de Deus. Ele diz, Deus, agora eu entendi, eureka. Agora, já que o Senhor está falando que você vai mudar a vida dele, já que o Senhor está falando que é o Senhor que vai fazer, que é o Senhor que vai mostrar, que é o Senhor que vai fazer, porque Deus está falando assim, eu escolhi. Então, Deus está dizendo assim, Ananias, relaxa, o negócio é comigo. Eu escolhi. E eu vou mostrar o quanto ele vai padecer por causa do meu nome. Aí o Ananias vai dizer assim, agora eu entendi. Está tudo na sua conta, né, Jesus? Está tudo na sua conta, né, Deus? Ele ouve aquela orientação. O que o Ananias faz? Dá a sua contribuição para o processo. Porque o homem espiritual não é apenas aquele que ouve, mas é aquele que contribui com aquilo que ouviu. O que Deus mandou para ele? Vai lá, ora por ele. Vai lá. Ele vai lá. Ele chega lá, a primeira coisa que ele chega e fala para o Saulo, qual é a primeira coisa que ele fala? Irmão. Que coisa fantástica isso. O apóstolo Paulo, ele não tinha dado ainda nenhuma demonstração de unidade de fé. Ele ainda não tinha sido batizado. Ele ainda não tinha confessado publicamente Jesus. Ele não tinha discutido na sinagoga defendendo a fé cristã. Ele não tinha feito nada disso. O Ananias não está chegando lá e falando assim, agora Paulo deu demonstrações de fé pública. E deixa eu falar uma coisa para os irmãos. Cristandade, cristianismo, não é nada secreto, é vida pública, tá, irmão? É confessar diante dos homens. Mas até aquele momento, Saulo não tinha confessado publicamente para ninguém. Ele estava lá, cego, esperando o homem chegar. A primeira coisa que o Ananias faz quando chega é chamar Saulo de irmão. Agora, irmãos, presta atenção. Ananias está chamando Saulo de irmão a partir do que ele conhece ou a partir daquilo que ele foi direcionado? A partir do que ele foi direcionado. O que ele está dizendo é o seguinte, Saulo, eu conheço sua vida pregressa. Eu conheço seu passado, conheço sua história. Eu conheço o que você fez em Jerusalém. Eu conheço a sua intenção de ir para Damasco. Mas olha o seguinte, tudo que eu conheço, ele morreu, ele tomou um novo significado a partir do momento que Deus me direcionou acerca da sua pessoa. E a partir do que Deus está me direcionando, eu posso chamar de irmão. Você é meu irmão. E eu vim aqui para contribuir com aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Porque Ele quer fazer as escamas dos seus olhos caírem. Ele quer que você saiba a vontade dEle. Ele quer, porque Ele te escolheu. Ele te elegeu. Ele vai mostrar a vontade dEle para você. Mas eu estou aqui e eu quero contribuir com o processo. Porque o homem espiritual, irmãos, ele não apenas entende, mas ele tem desejo de contribuição. Você pega a carta de Paulo aos Romanos, eu quero terminar falando isso. Você pega a carta de Paulo aos Romanos. Paulo não foi em Roma formar a igreja. Mas ele começa a ouvir que há uma igreja se formando em Roma. A igreja está ganhando forma. Então ele vai mandar uma carta para a igreja de Roma. Por que ele vai mandar essa carta à igreja de Roma? Porque ele está identificado como apóstolo dos gentios, do não-judeu. Então ele está falando, está acontecendo um movimento em Roma. Há uma igreja se formando, há pessoas confessando Jesus. Há um grupo de gente falando sobre Jesus, pregando sobre Jesus, vivendo a cristandade. Há um grupo de gente se desenvolvendo ali. E eu preciso dar minha contribuição. Então ele escreve uma carta para ele. A carta de Paulo aos Romanos, irmãos, é a maior obra teológica, é o maior tratado teológico da Bíblia. Paulo está escrevendo a carta mais profunda, mais teológica, mais disciplinadora. Paulo vai falar sobre depravação humana, vai falar sobre salvação, vai falar sobre justificação, vai falar sobre graça, vai falar sobre santificação, vai falar sobre o plano de Deus para Israel, para a igreja. Ele vai falar sobre nova vida, ele vai falar como nós devemos tratar uns aos outros, como os fracos devem ser encorajados pelos mais fortes. Ele vai falar sobre tudo isso para essa igreja que ele nunca pisou o pé. Ele poderia dizer assim,
Deixa os irmãos lá se virar. Não, irmão, o homem espiritual, aquele que entende a sua posição no reino de Deus, aquele que entende, ele não apenas discerne as coisas. Ele não apenas entende, ele não apenas tem compreensão do mundo, mas ele tem desejo de participar das coisas. Irmãos, eu quero encerrar falando isso. Um minutinho. Batido no relógio. Para a gente orar. Uma das coisas que mais me pega como pastor, não é que os irmãos não conheçam. Não é que os irmãos não entendam as escrituras, não entendam a vontade de Deus, não compreendam a movimentação de Deus, soberania de Deus, poder de Deus, graça de Deus, santificação, justificação. Não é isso. Às vezes o que me pega, irmãos, é a dificuldade da gente desejar cooperar com Deus nessas áreas. O Ananias podia ter entrado lá e só falar assim, ó, Paulo, vim aqui, quer saber de uma coisa? Está aqui, ó, tem pão nas mãos, volta a enxergar, Deus vai falar com você, Deus abençoe, eu estou indo embora. A Bíblia diz que ele chega lá, ele ora pelo Paulo, ele batiza o Paulo, ele entra num processo com o Paulo, mesmo contra a sua razão. Mesmo contra a sua razão. Mas Deus agora está revelando a ele a sua vontade. O que ele está falando? Eu vou cooperar. Isso significa, irmãos, que o homem espiritual não é aquele que não tem entrada, que não tem perguntas. A gente pode ter. A gente pode perguntar para Deus o que a gente quiser, irmão. Ele é nosso pai. A gente pode chegar para Deus e questionar. Está entendendo? Pai, estou entendendo esse negócio aqui não. A gente pode fazer isso. Só que uma vez que o Pai revelou a vontade dele, uma vez que o Pai nos disse qual é a vontade, uma vez que o Pai nos mostrou o caminho, uma vez que o Pai revelou o nosso coração, a gente tem que ter desejo de cooperação com aquilo que o Pai quer fazer. Amém? Podemos orar, irmão? Você pode ficar de pé? Eu quero orar com você nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, irmão. Vamos pedir essa graça do Senhor Jesus sobre a nossa vida, que a gente possa, assim, ser homens espirituais, mulheres espirituais. Né? E a gente possa guardar isso no nosso coração. Deus ocultou essas coisas de gente poderosa para revelar a gente. Aquilo que está no coração de Deus é revelado ao nosso coração, porque nós temos o Espírito de Deus. Nós temos a mente de Cristo, nosso Senhor. Amém? Ok. Vamos orar assim, velho. Pode deixar. Tem mais atrás. Ok. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos nessa manhã. Nós pedimos a Tua graça. Isso é meu desejo, minha vontade. Pai amado, eu entendo que é a vontade do Senhor. É que a gente tenha discernimento sobre as coisas, Pai. Que o Senhor nos ajude a entender o nosso tempo, a entender as coisas, a entender o movimento das coisas. Que nós possamos cooperar com o Senhor naquilo que é a Tua vontade. Senhor. Pai, nos ensina que o homem espiritual não é aquele que não tem dúvidas, não é aquele que não tem traves, não é aquele que não está usando de razão para discernir algumas coisas, mas é aquele que, apesar da razão, apesar da sua leitura, apesar do seu momento, ele se permite ser orientado, ele se permite ser direcionado, ele se permite ser conduzido pela voz de Deus, pela orientação do Espírito Santo. E a partir dali, Senhor, ele deseja cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo, com aquilo que o Senhor está desejando fazer, e com aquilo que o Senhor tem como vontade no nosso tempo. A minha oração, Senhor, é que nós consigamos aliar, Senhor, a nossa vida à Tua vontade. Que a gente, ó Pai, possa, sim, ter entendimento das coisas, ter discernimento das coisas, e a partir dali sermos orientados, sermos guiados pelo Teu Espírito. Que Ele nos dê entendimento, Pai, porque a Tua palavra vai dizer que nós temos a mente de Cristo, não que nós teríamos, nem que a gente uma vez vai ter, mas ele afirma que uma vez que nós recebemos o Espírito, nós temos a mente de Cristo. Então nós podemos decidir a partir da lógica de Cristo, da ideia de Cristo, do desejo de Cristo, do entendimento de Cristo, da visão de Cristo, da onisciência do nosso Deus. Nós podemos então tomar decisões e assumir comportamentos e posturas. E a minha oração, Senhor,
é que a gente possa alinhar esse discernimento, esse entendimento das coisas espirituais e contribuir, ó Pai amado, entregar, Senhor, entregar aos filhos, entregar à igreja, entregar à sociedade, cooperando com a tua vontade, cooperando com a tua revelação, cooperando com o teu desejo, cooperando com as coisas que o Senhor deseja realizar e fazer. Pai, essa é minha oração, é o desejo do meu coração. Eu oro pela minha vida, oro pela tua igreja, e eu peço, Senhor, que o Senhor nos faça cada dia homens e mulheres espirituais que discernem e cooperam com as coisas que o Senhor deseja fazer. Essa é a nossa oração, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus.